Hoje nós vamos falar sobre Spring Boot. Só tem Javeiro na mesa e eu. O Java é muito composto por frameworks. E manter a compatibilidade entre todos os frameworks que você acaba usando na sua aplicação, ela é muito difícil. Então, quando você traz ali o Spring Boot como responsável por gerir a compatibilidade, ele muda. Se você abrir um jar que é montado pelo Spring Boot, ele mudou a estrutura do jar. Essa questão de containerização criou inclusive áreas inteiras, né? DevOps, DevSecOps da vida, que a gente começou a entender que essas áreas, assim como o software, como a gente parou de dividir softwares em camadas e começou a dividir em domínios, a própria infraestrutura também, né? A própria arquitetura também não é mais dividida em camadas. O objetivo do Spring Initializer é produtividade, cara. Porque qual que é o lance do Spring Boot? Além de todas as convenções e boas práticas, os caras querem que você foque em codificar o negócio. Eu não preciso ir lá dar um new naquele cara? Você não deve fazer isso. Se você fizer isso, você mata toda a configuração que ele fez. Porque o Spring Boot ele é opinativo. Eu não preciso mais aprender orientação a objeto. Precisa. Você não precisa dar new mais na porra da instância, velho. Precisa, porque você precisa saber como a inversão de dependência funciona. Depois dessa aula eu vou ter que acabar o episódio. Chega, né? Pô, acabou. Não tem mais o que falar. É uma aula. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui dessa vez para fazer mais um episódio aqui oferecido pela VMBears, onde nós vamos fazer uma continuação do nosso episódio de linguagens de programação sobre Java, né? Boa. Já que você deu um migué. Nossa, bicho, Deu mal, um migué, cara, deu um migué, fugiu da Thaís pra vir aqui falar do Python. Fugiu. Pô, eu tava gripado, bicho. Essas coisas aí não brinca não, cara. A gente sabe que Eu não queria passar pra vocês a gripe. você ficou com tanto medo Olha só. de vir falar do Python, que fugiu. Hoje nós vamos falar aqui de Spring Boot. Vou falar de Spring Boot. Então vamos falar de como surgiu o Spring Boot, como funciona, aplicabilidade. Vamos mergulhar ali em como funciona a gestão de dependência, o próprio web server embedado dentro do Spring Boot. Vamos falar da aplicação, de como utilizar o Spring Boot, como você pode começar o Spring Boot. E para falar sobre isso aqui comigo, eu estou com Arthurzito Suave. E aí? Tudo bem, mano? Suave na nave? Sempre. Beleza? Hoje vim aqui ter uma aula. Sou Juninho nessa mesa. Nada, você é um monstro, velho. Não, Você é Juninho. um monstro. Suave the Nave. Suave the Nave, obrigado pela presença, velho. Eu que agradeço o convite. Cara, sempre. o Arthur, pra quem não conhece, já teve aqui em outros episódios, é nosso Dev Java Sênior monstro, Mega Blaster. tocador de Red Hot. Na outra ponta, Johnny, grande Johnny Lopes. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Satisfação em estar com vocês aqui. Esse time só de peso pesado. Aqui é só parrudo. Ainda mais pra falar de Spring Boot, né, velho? Spring Boot é vida. Isso aí, obrigado pela presença, mano. Johnny B. Good. Johnny B. Good. Se ele toca guitarra, ele toca o quê? Brimbal? Ele toca... Que isso, cara? E aqui na frente, Valdir Scarim. Muito prazer, meus amigos. Mais uma vez, né? Mais uma vez aqui com vocês. O Obrigado Valdir, pelo que é convite. líder de arquitetura da VMBears, né? Principal Architect. Principal Principal Architect. Principal Isso Architect. E é o cara que fez o Spring, praticamente. Quem dera, viu? São gênios, são geniais, cara. Eu já apertei a mão do Rod Johnson e do Wagner, que são os caras que desenvolveram ali, cara. Apertei a mão deles lá no Spring One, em 2018, em Washington. Por isso você nunca mais lavou a mão, é isso? Eu já apertei a mão do Valdir, então Apertei a mão do Valdir aperto também. transitivo. E tem um cara também, um monstro, chama Philip Webb, que é um cara que, comandou aí a linha do Spring Data e tudo mais, né? Também apertei a mão desse cara, velho. Pô, são pessoas geniais, sabe? Que eu coloco lá na frente, assim, ó, meus ídolos, né? Então... Isso aí, show de bola. Pessoal, vamos falar disso aqui agora. E eu quero fazer um pedido para você. Você que é da área de TI, você que é de área de tecnologia, que apoia a gente, que cria conteúdo técnico, compartilha esse episódio, dá um like aqui, se inscreve no canal, se inscreve em outros canais. Você que é de tecnologia, apoie quem compartilha esse tipo de conteúdo. Então, vamos lá, que a gente tem muito que aprender aqui hoje e vamos falar bastante de Spring. Bora! PPT
Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre Spring Boot. Só tem Javeiro na Só mesa Spring e Boot. eu. Spring. Spring, boa. É que a gente põe Spring Boot pra ser clickbait, porque aí Boa, indexa melhor. boa. Mas na verdade nós vamos falar de Spring. Spring Boot Cloud. Spring Cloud. Spring Cloud. Spring é Boot e Cloud. Hoje vocês vão ter que explicar essas diferenças aqui, porque Puta, tem tanta coisa, né, cara? É um framework muito vasto, cara. né? São muitos sabores. São. são muitos sabores. Vê lá se tem no Python também. Tem, pra caralho. Procura no Google. Tem vários. Só de... Pô, Python tem quantos frameworks? 3. Cara, eu acho que o Spring do Python é o Django. Django Livre. Tem um filme do Jamie Foxx, né? Django. Deve ser Django tipo Na verdade, isso. os seus paiteiros vão me matar aqui. Acho que o mais semelhante ao Spring Boot é o Flask. Ah, gente, pelo amor de Deus, cara. Que ele... Nossa senhora, deu até uma tremedeira aqui. Ai. É porque não, ao componente boot, ao básico ali. Outro dia eu fui falar com o cara lá, ele não tinha mais de uma thread no bagulho. Como não, velho? É. Python faz processamento de ciência de dados. Ah, mano. Então, Você acha que é uma thread só? Eu não tô aqui tá pra, louco? eu não tô aqui para defender o Então era o Python, pessoal né, mas lá, o pessoal que não sabia o que era thread. Pode ser também. Pode ser. Pode ser. Eu não tô aqui para defender o Python, mas o Python, JavaScript não tinha Spring Boot porque não precisava, né? Não tinha os mastodontes em Java que a gente tinha antes, né? Tem isso Já também. nasceu lightweight. Não, Exatamente. mas também, né, pra fazer telinha, bicho. Só serve pra fazer telinha. Faz um processamento de treinamento de rapaz. máquina em Java. A máquina, antes dela aprender, ela já tá obsoleta, porque tá carregando ainda. Que isso, cara. Bom, muito bem. Vamos começar falando sobre... Eu queria primeiro fazer um prelúdio para quem não é Javeiro Hard como vocês aqui, que tem o café estampado, tatuado no braço, sobre o mundo do Java. Porque tem esse ponto que eu acho que a gente não falou no primeiro episódio do Java, que não é claro para muita gente, né? A gente tem a linguagem Java padrão, certo? Linguagem Java puro. E a gente tem os frameworks que são padrão da própria linguagem, né? E aí tem J2EE, J2SE e etc. O 2 morreu faz um tempo aí. J2EE morreu? A gente não fala mais o 2, né? Eu parei nessa época. Faz tempo, bicho. Aí eu virei gente e fui pro pai. J2ME. J2ME, cara, pode crer, que era pra fazer joguinho de celular. Lembra disso? Tipo, na verdade, a história do Java, ela é bem antiga, né? Essa questão de frameworks, também, a gente tá aqui zoando um pouco, né? Mas evolui da mesma forma que evolui hardware e evolui metodologias de software, né? Então, nessa época tinha já, de fato, o Java 2 Enterprise Edition, né? O Java 2 Standard Edition, que era, teoricamente, o Java puro e o Java para rede, o Java para internet. Na prática, quando a gente fala de plataforma Java, né? A gente geralmente fala desse Java 2 Enterprise Edition. Sim. Os outros acabaram caindo na obsolescência. Sim. Aí, para o pessoal entender, para até ver a diferença, né? O Java, diferente de, por exemplo, o Python, ele não tem um Java que é só Java. Que nem, por exemplo, deixa eu dar um exemplo melhor. A gente tem um JavaScript e tem um Node que roda em cima do JavaScript. Do dialeto JavaScript. Né? O JavaScript roda em cima do Node, né? Não, o JavaScript é uma linguagem pura. Beleza. Você pode rodar lá num browser com O bloco de notas. Node.js não é a maquininha virtual que roda as paradas? Que roda JavaScript. Isso. O Node é mais um linguagem. servidor, né? O Node, na verdade, ele nasceu do motor do browser JavaScript para poder rodar. Exato. O Java, ele para funcionar... O Node.js está para JVM, não é? Sim. O isso. TypeScript tá chegando então, no que ele então quer falar. o JavaScript roda em cima do... TypeScript, você tocou no ponto certo, exatamente. Então, por exemplo, o Java eu não consigo rodar ele, só o Java sem o J2EE, sem o JE, certo? Não. Exato. Ele tem essa dependência das bibliotecas padrão. O Java você só roda com a JVM, você não vê mais nada. Sim. O Java SE. Não, mas é porque quando você fala do Java SE e do Java EE, você está falando de todos aqueles collections que são da própria linguagem, todas aquelas bibliotecas, etc. Que é meio que o framework padrão, certo? Porque assim, onde você está querendo chegar? O Java purinho, cara, você faz lá um Java C, coloca o nome da classe, ele vai gerar o ponto .class. Isso. E vai rodar aquele código. Maravilha. O Spring veio porque quando você precisava levantar uma Antes de aplicação continuar, web... só para pegar esse ponto. Você consegue fazer isso sem um J2, JC e JE. Consegue. Então, beleza. É isso que eu queria aqui, para fazer o paralelo com as outras linguagens, entendeu? O ponto de partida é aí.
O Java é que... Eu tô achando que vocês são programadores de framework. Vocês nunca fizeram Não, um ponto Java para gerar um ponto class? Eu tô achando o contrário, na verdade, velho. A gente tá pensando invertido. Vamos cortar isso aí. O Java puro funciona. É uma linguagem de programação. Funciona muito bem. Tem o compilador e tem a virtual machine onde roda ele. O equivalente da virtual machine do Java, por exemplo, no JavaScript, pode ser o Node, se você está rodando no servidor. Mas pode ser também, como o Valdir falou, o seu browser. Mas, de qualquer forma, você precisa de algo para interpretar. Nenhuma delas gera um executável. Nenhuma delas tem a parte ali de compilação, onde você vai sair com um ponto .exe no final. Porque assim, tem a questão do runtime, que você tem a plataforma onde ela é interpretada. Toda linguagem tem. Beleza? Acho que eu estou sendo confuso. Será? Quando a gente fala dos por isso, padrão... esse ponto que você tá trazendo aqui é muito importante para esse podcast, porque a confusão não é a linguagem, são as pessoas que fazem. Exato, então vamos esclarece aí, você que manja tudo de Java. talvez a gente voltando mais para trás seja mais tranquilo de entender. Java como linguagem, ele começou uma linguagem comum, como tem o Python, por exemplo, que você pode escrever um arquivo Python e executar na sua máquina. Isso, é isso que eu quero resgatar, porque o bagulho tá tão avançado que a gente não sabe como começou. Exato. É igual, por exemplo, eu tenho lá o PHP. O PHP eu posso usar o compilador, o interpretador padrão dele lá na linha de comando, escrever um arquivo .php e executar. Mas o PHP começou com páginas de internet. É um pouco diferente. Sim, Depois que se separou. Exato. Antes ele compilava dentro de uma biblioteca do próprio servidor web, etc. Mas aí eu posso ter um framework em cima dele, que nem o Zend, Cake, etc. E posso ter as bibliotecas que são padrão dele, da própria linguagem. Vou pensar bem, o que eu quero Java saber J2EE é um conjunto de bibliotecas, vamos dizer assim. É isso que eu quero que a gente deixe claro. O JEE e o JSE, eles são o conjunto de linguagens padrão da linguagem e não framework. É isso que eu quero esclarecer, entendeu? Exato. Muito bem, até aqui fica entendendo. E vamos lá, né? Então, o Java... Pessoal, tenham paciência porque eles são javeiros. A gente tem que desenhar para essa galera entender. O Java, ele tem ali um conjunto de sintaxe, né? Então você tem ali da linguagem a sintaxe e você tem a JVM que interpreta a sintaxe. Aí acabou o JSE. O JEE são um conjunto de especificações de comportamentos que são necessários em um mundo corporativo para ter aplicações distribuídas. E aí a gente dá que um aí nome... tem o RMI e os caralho tudo. Isso, a gente dá um nome para isso de JSRs. Enterprise Java Beans. Nossa. E aí, esse conjunto de JSRs, né, são organizadas nas versões de JEE. No passado, Java Enterprise Edition e agora Jakarta Enterprise Edition. Então, quando a gente fala de uma capacidade, e aí a gente vai falar muito disso aqui, né, porque o Spring Boot ele traz muito disso, mas quando a gente fala de uma capacidade de validações por meio de anotações, você está falando do Java Beans Validations. Isso é uma JSR. Acho que saiu na versão do JE 1.6. Aí você tem isso lá no arcabouço, certo? Aí você tem frameworks que implementam essa especificação. Beleza, agora vamos pegar daqui para poder ser mais didático. Então, temos o Java, o JE e o JSE são as bibliotecas padrão dessa linguagem. Elas não são frameworks. Beleza? É isso que eu queria deixar claro. E em cima disso, dessa plataforma Java, nós temos os frameworks que atuam em cima dessas bibliotecas. Antes disso ainda, até acho que o ponto que você tocou no começo, no JSE você não precisa. Para o JE, você não roda ele sozinho, como você mesmo disse. Você tem servidores de aplicação. Quando a gente fala em Spring Boot, a gente fala, além de falar do framework Spring, a gente também fala do servidor que roda por trás. Sim, é que o Spring ele tem um servidor também já embedado dentro dele mesmo, né? Exato, mas nem sempre foi assim. E como a gente vai falar de Spring Boot, acho que é interessante a gente falar do que de novo e de muito bom ele traz, né? Quando a gente fala em J2EE, a gente fala em aplicações corporativas, né? Aplicações de produção distribuídas, a gente fala em WebSphere, em WebLogic, em JBoss, Glassfish. Exato. Você precisa ter um servidor onde você vai instalar essas inclusive essa biblioteca ela é distribuída. Você tem uma parte no seu cliente, você tem uma parte que fica dentro desse servidor, uma parte compartilhada, outra parte nem tanto, onde isso vai rodar. Diferente, aí
não diferente tanto do Python, que eu não conheço o Python daquela época, mas talvez diferente do Python que a gente tem hoje em dia, que é mais parecido com o Spring Boot, onde a sua aplicação ela é inteira contida dentro de um pacotinho só, né? Então você tinha esse viés de... Não necessariamente, né? E depende do... Você pode ter, por exemplo, uma organização do teu pacote Python muito semelhante com o Spring Boot, que você transforma ele num executável, entre aspas, que você já sobe um web server, etc., tudo dentro dele mesmo. Que é muito semelhante, que eu falei, com, por exemplo, o Flask, ele é muito semelhante com a estrutura do Spring Boot quando você está trabalhando com serviço, por exemplo, né? Porque você já sobe direto os endpoints, os mapeamentos, etc. E um web service já embedado dentro dele mesmo, né? E eu acho isso legal pelo seguinte, aí já entrando mais no Spring Boot, eu acho que a grande sacada dessa virada do Spring Boot foi, de fato, encapsular um pouco dessa infraestrutura para executar o Java dentro do próprio framework, né? E não precisar de um application server, etc., como a gente trabalhava com os WAR, né, antigamente, ou os próprios jar que você rodava em linha de comando direto no interpretador, né? Então acho que essa parada do Spring Boot de encapsular toda essa parada foi o que meio que virou o jogo para adoção do próprio framework, né? O que você está comentando é interessante, é o tal do FatJar, né? Então a gente já tinha isso antes. Você tinha plugins do Maven que pegava os jars que você tinha na sua dependência e unificava para você compilar tudo em conjunto e aí você tem uma distribuição, né? E aí, de fato, o Spring Boot ele veio olhando para isso também. Só que um pouco o que as pessoas acham que não veem assim muito por trás do Spring Boot, né? É que, na verdade, ele veio... Né? Então, o Spring ele trouxe injeção de dependências, né, no código ali, e ele trouxe a inversão de controle. O Spring Boot, o que ele fez? Ele trouxe ali a gestão das suas dependências de bibliotecas. Você estava falando de framework no começo, né? Então, o Java é muito composto por frameworks. E manter a compatibilidade entre todos os frameworks que você acaba usando na sua aplicação, ela é muito difícil. Então, quando você traz ali o Spring Boot como responsável por gerir a compatibilidade, e ele também muda. Se você abrir um jar que é montado pelo Spring Boot, ele mudou a estrutura do jar. Lá dentro ele tem uma classe que chama Jar Launcher. E aí essa classe, ela quando é inicializado um jar, ela entra dentro do próprio jar e pega os arquivos que ela trouxe como dependência que estão lá dentro. Então, dentro do seu ponto jar tem outros jars, né? E todo o controle desse fluxo de inicialização, ele também pegou a reboque a capacidade de ciclo de vida, né? A gestão de ciclo de vida dos objetos. O Spring, e aí eu estou falando de Spring, não estou falando de Spring Boot, tá? E aí depois a gente volta um pouquinho nisso aqui também. Mas o Spring, quando ele trouxe a gestão de dependências, ele trouxe um ciclo de vida para inicialização dos bins. Então você tem no passado aqueles XMLs, né, extremamente verboso, lá no Java 1.4 que não existia annotation. Java verboso? Imagina. Tá falando de alguma outra coisa. Mas assim, vamos pensar que lá em 2003, né, você não tinha anotação, o conceito de anotação, programação orientada a aspectos estava em desenvolvimento. Então, o que se tinha era o XML. Logo na versão 1.5, quando vieram as anotações, aí o Spring também se modernizou e começou a olhar para isso, né? Mas o ponto é, o Spring ele tem ali um ciclo de inicialização dos bins, né, que faz o controle das factories, né, da criação dos objetos, para poder depois fazer a injeção, controlar a transação e até chegar no ponto que é muito bonito do Spring, que é a orientação a aspectos, né? Ele faz todo esse controle. Aí, o que o Spring Boot fez? Ele olhou para isso e colocou nos jars uma capacidade de se tornar iniciáveis, que é o tal do Spring Boot Starter. E aí acabou, bicho. Porque aí você consegue trazer as capacidades que a gente acabou de falar aqui de inicialização de servidor embedded. Então, você não sabe
O que tem por trás do Spring Boot Starter Web? Então, até para deixar mais claro para quem não conhece ainda muito bem o framework, tá? Eu tenho a minha limitação até um ponto, eu vou ficar vendido aqui com vocês, mas até o Starter acho que eu conheço. Então, quando você traz lá, por exemplo, Spring Boot MVC ou Spring Boot Web, você declara essa dependência desse starter e dentro dele ele tem a biblioteca das libs, não é isso? E ele gerencia dentro desses próprios pacotes, esses agrupamentos. Na verdade, Spring MVC, Spring Batch, Spring Cloud, por exemplo, não são necessariamente Spring Boot. Acho que assim... Isso. Vamos esclarecer isso já, para a galera entender? O Spring Boot então, é uma contemplação, tipo assim, é a versão final de várias boas ideias que foram acumuladas no decorrer dos anos. Sim. Para o pessoal que é mais novinho, que talvez tenha começado o Java agora, todos esses problemas eles foram resolvidos com o decorrer do tempo. Lá no começo era tudo mato, era tudo uma várzea do caramba. Gestão de dependência era algo extremamente complexo. Baixava dependência que tinha dependências transitivas, que a gente fala, né, que depende de outros produtos. Aí tinham dependências que concorriam uma com a outra. Aí chegou ferramentas para gerir dependências, como o Maven, por exemplo, Gradle hoje em dia, enfim. Hoje tem várias, mas chegou no ponto que a gente já conseguiu ver um viés de organização nas coisas. Isso do ponto de vista, sei lá, de organização de aplicações, vamos dizer assim. Do ponto de vista de frameworks também. No Java você tinha JSF, Struts, Prime Faces, um caminhão aí, nenhum deles era o default, sabe? Aquele que você fala, isso aqui é o framework que eu vou para fazer minha aplicação, se eu achar que tem outra coisa melhor para fazer, eu vou em outro. Não tinha nenhum desses assim que era muito mais estabelecido que os outros. Surgiu o Spring. O Spring sem ser boot, o Spring, o próprio framework. Qual que, na minha opinião, é o diferencial do Spring? O que é o Spring como framework? O que é a diferença do Spring MVC e do Spring Boot? Explica para a galera entender. O Spring, ele é um conjunto de frameworks. É uma família. Família Spring. Uma família de frameworks. Cada uma com uma tarefa diferente. Então, o Spring MVC, né, que é o Model View Controller, por exemplo, é o Spring 2 Enterprise Edition. É o Java 2E do Spring, é isso. E aí, quando a gente fala em framework, a gente fala num conjunto de ferramentas e de forma de organizar, né, e de subir a sua aplicação, que é mais ou menos produtiva, enfim, e atinge um certo objetivo. Então, por exemplo, você tem um framework, você tem um Spring MVC para fazer essa parte aí de aplicação web, você tem o Spring Data para lidar com repositórios e com aplicações de banco de dados e tudo mais. E no começo, principalmente, eu foco muito no Spring MVC, por exemplo, que era o cara que se consolidou como o principal framework de aplicações web Java, né? E para mim, qual que é o diferencial do Spring? É a simplicidade. O Spring, mais do que, obviamente, que é um framework extremamente bem escrito, mas ele é um conjunto de técnicas e de patterns que induzem você a usar boas práticas de programação. Então, essas coisas que o Valdir falou de injeção de inversão de controle, injeção de dependências, não são ideias novas, ideias que o time lá do Spring teve. São ideias que sempre tiveram, mas que você construiu um framework que, de fato, adota todas essas boas práticas e deixa isso meio que te obriga a usar as boas práticas para poder utilizar o framework. Exatamente. E aí, um pouco para frente disso, e aí a gente começa a falar agora, porque quando a gente fala, por exemplo, por que a gente está conversando agora sobre agora não, mas recentemente, né, para a gente que é velho, sobre microserviços, sobre aplicações autocontidas? Porque a gente está numa maturidade tecnológica para discutir essas coisas e para usar essas coisas. 20 anos atrás, por que a gente não tinha microserviço? Porque era inviável você pensar numa aplicação que todo desenvolvedor ia entrar na máquina e baixar 150 MB para subir o negócio dele. Fazia sentido você ter um servidor gigantesco numa máquina, uma máquina servidora que rodasse tudo. Mas isso meio que aconteceu com a EJB, né? Você mencionou os EJBs aí de zoeira, mas eles tinham, sei lá, uma prototipagem de microserviço. Não era? Cada um tinha uma responsabilidade. Mas tudo dentro o EJB, não. O EJB, por si só, ele era um componente que você tinha que implementar lá uma interface, né? EJB Remote, EJB Home. Aí você tinha ali uma classe que você ia receber a requisição e o objetivo do EJB era conversar com o RMI. Era você poder ter comunicação de um servidor para outro ou até servidor COBOL, essas coisas, né? Então, assim, o EJB não era para ser um microserviço. Mas, se assim, você poderia programar ele bem pequenininho, ter boas técnicas de design ali
E aí você teria alguma coisa perto disso. Deixa eu pegar um gancho nesse sentido que o Arthur falou, que eu acho que esse ponto ele é relevante. Quando a gente fala de microserviço, eu acho que o ponto, a observação que você quis fazer, Arthur, é que o conceito de segregação de domínios não é novo no microserviço, né? Então, quando você fala do próprio JB, ele já meio que pregava a segregação dos domínios em vários EJBs, né? Então, era uma boa prática você deixar isso bem dividido. Não necessariamente era um microserviço, porque talvez ele não fosse micro, né? E também um EJB, por si só, não era um jar. Um EJB era uma classe. Então, eu não tinha tão isoladamente assim esse domínio, né? Tipo assim, eu não tinha eles implantados em lugares diferentes, as comunicações sendo feitas por meio das interfaces tão bem definidas, né? Vou falar uma frase bonita. Ele talvez tinha o domínio segregado, mas ele não era autocontido. Também. Né? Também. Ele não era completo em si próprio, né? Que é um conceito importante na tecnologia, que o serviço ele precisa ser autocontido, ele precisa se resolver sozinho. Né? Morre não. Você tinha lá os EARs, por exemplo. Quantos EARs a gente não construiu que dentro do EAR tinha 35 EJB, entendeu? Então, nesse ponto, assim, a gente estava amadurecendo a ideia, né, de modularização. Outro dia eu estava ouvindo um podcast super legal, eu esqueci o nome. Sobre... PPT não compila. Esse é fenomenal. Mas é sobre engenharia de software, de uma faculdade, acho que lá do Sul, não sei se é a PUC do Rio Grande do Sul. Eu sei que é um podcast assim, fenomenal. Depois eu vou te mandar o link para você postar aqui, né? E aí ele estava falando sobre engenharia de software e estava falando sobre modularização de software. E aí ele estava falando sobre um artigo de um cara chamado Parnas, acho que é Parnas. E aí ele estava falando sobre por que a gente modulariza software. Quais são os critérios que a gente utiliza para modularizar software? Então a gente volta a falar do DDD, né, que você comentou agora. Só que lá eu achei legal um ponto que ele colocou, que é o seguinte: você modulariza software por critérios que você precisa para manter o seu software com qualidade. Às vezes você precisa de flexibilidade e isolamento, né, ser autocontido, que é o que você falou. Só que e se eu precisar de performance? E eu precisar de tudo rodando ali muito próximo, né? Então você vai fazendo os seus trade-offs aí. Então, voltando lá para o estado da JB, né? Assim, ele é uma tecnologia que a gente fez muito para poder ter computação distribuída. Acho que foi ali que o Java tentou atender, né? E aí tem um monte de característica não funcional. Então, o que você tinha legal do EJB? Transação do JTA, né? Coisa mais linda que tem. Eu acho que o que quebrou esse paradigma e que, felizmente, a gente se modernizou e chegou a ter aplicações como a gente tem hoje foi o REST, né? Sim. Porque antes a gente tinha o conceito de computação distribuída, que é o mesmo conceito que a gente usa hoje com microserviços e web services, né? Só que eles eram numa camada interna do software, né? Então, eu tinha um software único, né? Um software rodando numa plataforma, e ele estava internamente distribuído através de chamada RMI, etc. O que aconteceu com REST é que eu isolei o software e me comunico agora na camada de rede, na camada de HTTP, né? Então, eu não deixo de pensar também, Wellington, que eu acho que, por exemplo, o Spring Boot, como ele se tornou, né, o framework default para Java, de fato, também tirou o Java de uma possível obsolescência, né? De não ser mais uma linguagem que a gente utilizaria hoje em dia, porque não se atenderia às tendências de mercado. E muito disso deveu à adoção e à evolução de outras linguagens também. Você vê as coisas sendo feitas em Node, em Python, que a gente estava falando aqui antes, e tudo mais. Porque, para mim, também envolve muito uma questão de cultura. Muda muito, porque, pelo menos na época que eu trabalhava com esse tipo de aplicação, né? Por que a gente usa WebSphere em produção e não usa Tomcat? Porque Tomcat não é servidor de produção. Tomcat não é... Não tem uma empresa por trás, né, garantindo. Era o que se falava, a gente usa ainda se fala muito isso no mundo corporativo. A gente usa grandes servidores porque eles são robustos. Robustos. Java é uma linguagem robusta. Agora, o que quer dizer, né? Robusto. Exato. Exatamente.
Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. É exato. Agora eu quero meu show, velho. Vou trazer para a mesa aqui um ponto que eu queria discutir com vocês, que não é tão... É um pouco mais conceitual e executivo do que técnico, como a gente está falando agora. O papel do Spring Boot, já que você falou na modernização do Java, na sobrevivência do Java, como vocês veem o empurrão que o Spring Boot deu na adoção e talvez a arquitetura padrão para a arquitetura de microserviços? Porque eu acho que o Spring Boot, da forma como ele é autocontido, inicializável e gerenciável, com resolução das dependências, etc., ele é o casamento perfeito com containerização, né? Você faz um build do Spring Boot junto com o build de uma imagem Docker, cara, isso é uma simbiose linda, né? E o quanto será que isso, de fato, influenciou em a gente ter um ambiente corporativamente, né? Não estou falando em computação experimental ou computação entusiasta, mas corporativamente, a gente passar a ter ambientes de Kubernetes e de containers de fato rodando em produção, né? E o quanto isso, como isso ajudou a deslanchar de fato o uso da containerização para produção dentro do ambiente corporativo. E outro ponto também, complementando isso daí que você falou, eu acho que a gente vai discutir também, é o Spring Framework por trás do Spring Boot. Spring Framework, Spring Cloud, eles não foram feitos para cloud logo de cara, mas eles são feitos assim para funcionar muito bem na cloud. E a relação de containerização, né, Valdir? Tipo, o que você pode falar sobre isso? Tem alguma coisa? Esse cara, ele queima a pauta, velho. Ele vai falando para lá da frente. A ideia é que eu ia falar da containerização e depois falar de aplicação Cloud Native. Então, eu vou até a gente pode voltar depois. A gente tem uma máquina do seguinte, eu vou voltar para vocês poderem ir para frente depois. Mas legal, então a gente estava aqui, né, falando do Spring. Aí você contextualizou, né, que o framework Spring, a família Spring. E poxa, quem já ouviu falar do Netflix OSS? A primeira versão do mundo cloud, né? Então foi um componente, uma evolução do mundo Spring, junto com a cloud da AWS, que é onde rodava o Netflix, né? E foi criado um conjunto de componentes para você ter a computação distribuída que a gente tinha no mundo JE, só que também com o mundo cloud, né? Então você tinha lá o Eureka para poder fazer uma centralização dos serviços que estavam de pé. Você tinha descoberta de serviço, né? Exato. Você tinha o Spring Boot Starter para subir, só que você estava usando ali para se comunicar com outros microserviços. Você usava o Ribbon para fazer ali a camada de encontrar, né, os serviços, o load balance, o client load balance, né, no Spring. O Netflix OSS é o tipo bisavô do Istio. Ele é o bisavô de tudo, né? Assim, porque ele era uma cloud todinha sozinha. Com o Spring Boot, a Netflix ela subia e descia a máquina. Ela tinha lá o Restrix, que ficava entendendo o que estava de pé, o que não estava, o que estava funcionando ou não, e ela estava... O Restrix era o Circuit Breaker, né? Exato. E ela estava fazendo o Circuit Breaker e ela estava pegando informações para poder disparar comandos para subir e descer máquina. E tudo isso gerido ali num mundo de Spring. Só que, meu Deus do céu, é uma programação que para nós é muito difícil fazer, né? Pô, você tem um monte de gente saindo da faculdade, o mercado aí aquecido pra caramba. Como é que você mantém tudo isso, né?
Então, o que a gente fez, né? O que o mercado fez? O Spring ele nasceu em 2004. O Spring Boot ele começou a ensaiar em 2014, né? Foi quando o Containers também começou a ficar bala, né? Então, assim, por mais que você tinha ali o Netflix OSS em 2013, 2012, respondendo a sua pergunta, né? O Containers, o mundo Kubernetes, ele veio, né, olhando para tudo isso que a gente estava vivendo no mundo de programação, né, e falando, bom, tem muita coisa que vocês fazem que é ótima, só que deveria ter na camada de infraestrutura. E não aí, na de software, né? Exatamente, e não na de software. Então foi aí que a gente deu o passo para uma Cloud 2.0 e aí trouxe o mundo de containers, né? E aí você conseguiu emagrecer de novo as suas aplicações e começar a fortalecer a infraestrutura. Esse é o meu ponto de vista, assim, né? Não, faz sentido. Nunca tinha parado para pensar por esse lado, né? Porque os conceitos nasceram na camada de software. Exato. E depois você absorveu isso como uma plataforma de orquestração de containers, etc. E levando essas features para a própria camada de orquestração, como isso que eu falei, né? Você já tem isso com circuit breakers, service discovery, etc. direto na camada de plataforma. Um efeito, não sei qual é lá, pessoal, profissional, que você integra melhor os times de software e de infraestrutura. A gente estava discutindo um pouco antes aqui, né, off, mas arquiteto de infraestrutura, arquiteto de dados, arquiteto de soluções. Antigamente não existia essas divisões. Arquiteto era o cara que começava lá pensando como é que uma aplicação ia ser modularizada e tinha que chegar até o fim. Por quê? Porque você não era pessoa talvez especializada em infraestrutura e tinha que entender como é que funcionava a infraestrutura. Era o arquiteto full stack, né? Exato. Porque como é que um administrador de rede, um cara que é especializado em sistema operacional, vai configurar um servidor de aplicações com todas as nuances de uma arquitetura distribuída? Isso era na época que existia o sysadmin, lembra? Meu Deus. E aí eu acho que essa questão de containerização criou inclusive áreas inteiras, né? DevOps, DevSecOps da vida, que a gente começou a entender que essas áreas, assim como o software, como a gente parou de dividir softwares em camadas e começou a dividir em domínios, a própria infraestrutura também, né? A própria arquitetura ela também não é mais dividida em camadas. Ela é dividida em esferas. Sim. E por mais que dentro dessas esferas você tenha camadas, né? Você acabou fazendo alguns multiversos autocontidos em si mesmo, né? O que é muito melhor de você gerenciar e ter múltiplas equipes trabalhando, etc. E é legal quando a gente fala disso porque tudo faz sentido, né? Porque se você olhar para o outro lado, a própria metodologia de software também evoluiu nesse sentido, de você ter a separação por domínios, de squads trabalhando de formas separadas, e a tecnologia foi acompanhando toda essa transformação do mundo de tecnologia, né? Isso é muito louco, né? Você ser velho e acompanhar como que isso foi evoluindo na linha do tempo. Um cara que uma vez tirou sarro de mim, né? Ele tava... Eu era estagiário, eu tava com 17 anos. Isso em 1942. Não, pô, em 2005. Acho que o Valdir é mais novo que o Arthur, velho. Se me marcar o Valdir é que a vida é judia, né? Que isso, cara. Rodei murcho. É que o Valdir, quando ele tinha 12 anos, ele tinha 1,82 m e 72 quilos. Mas o cara chegou assim pra mim e falou, pô, meu, eu tenho dó de você. Porque... Você é estagiário, todo mundo tem dó de estagiário. Mas quando eu comecei, ele falou assim, né? Pô, quando eu comecei a aprender Java, tinha 5 pacotes, bicho. Java IO, Java Lang, Java Net e mais uns 2 lá, né? Aí naquela época eu já tava lançando o Java 5 e tal, né? E, porra, aí tinha pacote pra cacete, tava, as coisas de thread já tava muito mais facilitado. Generics, Annotation, né? Então, ele falou, porra, você tem muita coisa pra aprender, né? E hoje, cara, porra, você Quando saiu o Java 8, ele infartou com o Collection. Mas, pô, hoje, cara, o que se tem pra aprender, né? A quantidade de framework que tem, pô, eu tava falando de 2005, né? Pô, o melhor framework que a gente tinha de camada de visão naquela época era o Struts 1, né? Então... Cara, Struts pra fazer view. Usava o Tiles. Ó, cara, agora eu vou voltar no ponto que o
que o Johnny falou de dar uma sobrevida pro Java. Mas o nome Spring é disso, você sabia? Em 2004, os caras olharam pro JE e falaram, fudeu, que inverno é esse? Sério? É sério. Pô, faz todo sentido, então. Aí eles Faz todo falaram, sentido. bom, Não eu foi vou... combinado. Não, eles falam, tá lá na página do Spring, né? Se você for ver de onde que veio o nome, ele fala, pô, você tinha um grande inverno, que era o JE, e aí ele tava lançando um framework novo, né? O Rod Johnson e o Wager, eu esqueci o primeiro nome do cara. Esses dois caras, né, geniais, eles falaram, bom, vamos lançar um framework aqui que vai ser a primavera, né, para quem programa Java. E daí que nasceu o nome Spring. Sim. E justamente isso, cara, e vou te falar mais, tá? O JE teve um papel fundamental, porque enquanto ele estava preocupado nas grandes corporações, que precisava de alguma coisa rápido, o Spring teve tempo de amadurecer e crescer direito. Crescer olhando para o que tinha de melhor, né? E ter mais flexibilidade para mudar. Querendo ou não, Java, cara, pô, quantas empresas não pagavam grana demais, né? Para ter uma máquina SAM, para ter o servidor lá rodando, e precisava de uma estabilidade ferrada, né? É com pouca flexibilidade, né, cara? Sim. Porque o ponto que me fez refletir aqui pelo que o Johnny falou, é que nessa época que a gente falava de struts, JSF, etc., que começou de fato a ter aplicações mais parrudas para web, né? Que a gente começou a ter aplicações web mais que não eram só sites estáticos, né? Tinham aplicações de fato rodando na web. Cara, tinha outras linguagens que faziam isso de uma forma muito mais simples, muito mais versátil. O próprio PHP que a gente tira sarro... Ele é muito bom para isso. Na época, cara, você falar que você ia fazer uma aplicação web com JSF ou struts e tinha um cara do PHP do outro lado, o cara fazia em 5 minutos o que você ia demorar uma eternidade para ia ter que subir. Mas a sua solução era mais robusta. Não, mas por que era mais robusta? Agora eu vou defender, que você já viu o PHP da pau? E gestão de configuração? PHP, o meu dava pau. 80% da internet roda em PHP. E gestão de configuração no PHP? Você joga lá o arquivo no servidor, meu, tá funcionando. Tá funcionando. Qual que é a versão que tá lá rodando? Ah, não sei, arquivo tal é de um. Como é que é o nome daquele? Você não mantém. E são desculpa, Johnny. Pode falar. Mas são disciplinas que o Java te ajuda a manter, né? E aí a gente tá falando também dos outros frameworks, né? Então a gente falou muito do design patterns. Pô, o Spring vem para quê? Ele tem toda essa questão de contratos em função dos design patterns que ele já traz ali embutido para você, né? Tem um ponto interessante também, né? Que eu falei, né? Que a gente... Essa não é porque ninguém nunca pensou nisso antes, né? Mas essa evolução de especificação, essa evolução tecnológica acompanha a evolução de hardware, evolução de mindset e também a evolução dos nossos próprios consumidores, velho. Hoje em dia, o cara ele tem expectativas diferentes de uma aplicação do que ele tinha antes. O cara quer tudo agora e tem que ser performático. Sim. Quando a gente fala em real time, que confunde muito um desenvolvedor novo, né? Porque é real time, mas não é online. Ele é assíncrono para ser real time, porque senão não funciona. A gente fala muito nisso. O cara ele tem você lança uma aplicação nova. O cara não quer saber se a sua aplicação ela tem que indexar 1 bilhão de dados. Ele quer ver o que ele está mexendo ali agora com um gráfico atualizado, que ele pode clicar ali e abrir um detalhe. Eu tenho um receio para o futuro em relação a isso. Porque se a gente parar para pensar friamente da evolução computacional que a gente teve para que a gente tenha uma abstração no nível do Spring hoje, pensa desde lá do começo da base. A gente tem lá o interpretador, tem o assembler, tem a JVM, em cima a gente tem as bibliotecas do Java, tem o Spring. Então, cada vez mais a gente cresce a camada de abstração, que é bom, facilita o uso, facilita o reuso, etc. A gente vai abstraindo cada vez mais. E o poder computacional absorve. Porque agora você roda um Spring Boot tranquilamente. Você tem todo esse stack de processamento que a máquina dá conta. Beleza. De capacidade até. Capacidade, beleza. O que me dá medo no futuro é que talvez um dia o no-code fique tão fácil. O hardware evolua tanto... Porque hoje o que inviabiliza o no-code é exatamente a quantidade de stack de abstração que você tem em cima. Eu vou falar uma palavra proibida. Um dia a gente vai ter hardware suficiente para isso ser performático. Aí eu vou falar uma palavra proibida aqui, porque vocês, arquitetos aí do Java... Diplomatas, engenheiros... Não gostam de ouvir isso, mas... Aristocatas da arquitetura. A última empresa que eu trabalhei, o foco dela era uma consultoria que vendia softwares para diversos segmentos.
softwares grandes, softwares robustos, desde Java, feitos, né, desde com Java no back-end, com Node e tudo mais, até sites menores, onde a preocupação, o foco é a experiência do cliente, o foco é indexação pelo Google, o foco é diferente, marketing, não é tanto assim. E aí, uma das grandes vertentes é a CMS, Content Management System. E aí a gente fala aqui em WordPress, fala, mas hoje em dia a gente fala em coisas mais modernas, a gente fala em CMS Headless, que você configura um back-end e você pluga o front-end que você quiser. Você constrói, você paga uma consultoria melhor para fazer uma aplicação REST, uma aplicação bonita, React, né? Por exemplo, JS, Next, que seja excelente. E o seu conteúdo ele é disponibilizado via uma API que roda lá na cloud. E todas as empresas que têm uma atuação maior nessa área, você vai falar de o próprio WordPress lançou um headless, falar de Strap, por exemplo, uma empresa francesa tem algo muito bom. Outras empresas que trabalham com isso para marketing. E o próximo passo deles, porque o CMS já é um tipo de atalho, né? Porque eles querem chegar no low code, depois no no code. Sim, eu acho que uma hora a gente vai evoluir para isso. A questão do no code, né, é o seguinte: o Java, ele tá. Você falou de quantas abstrações a gente tem, né? Em cima dos frameworks e tudo mais, e aí o poder computacional está aumentando pra caramba e tal. E por isso a gente tem frameworks mais abstratos, né? E aí você comenta que o no-code vai ser isso. Eu acho, cara, que daqui a pouco, quando a gente tiver boas máquinas de geração de código, o no-code vai ser bom. Por quê? Porque vai ser código, né? Então, o nosso problema é o estado da arte. Acho que o conceito é bom. Eu acho que a gente está amadurecendo e aí a gente vai chegar lá. E aí a gente vai ter outros design patterns que as ferramentas no-code vão ter que ensinar para os seus desenvolvedores para eles não criarem os monolitos que eles criam hoje. Mas isso é papo para outro podcast. E provavelmente a gente já não vai estar mais programando nessa época, a gente não vai precisar participar disso. O problema é que na hora que dá pau, filhão... É que tudo puxa para produtividade, no fim das contas. Não, mas será que vai dar pau? Porque, por exemplo... Sempre dá, cara. Não, mas quando você dá um problema, por exemplo... Vou fazer o paralelo. Vou ser advogado diabo agora. Quando dá problema no Spring, você não tem que resolver lá dentro da implementação dele. Do Spring? Dependendo de como for, você tem que abrir um bug lá Sim, mas é no GitHub dos caras. Mas você não precisa entrar lá no detalhe da implementação. Mas é mais uma questão da maturidade do framework. Então, mas aí quando for uma plataforma no code, você vai abrir um ticket na plataforma também. Eu e o Valdir, velho, quando a gente era desenvolvedor ainda, os dois, inclusive. No mesmo time. A gente entrou para um time, velho, que tava com um desafio absurdo. Era construir 1 milhão de processamentos batch lá, de aplicações. Na época a gente não sabia que era isso ainda, né, Valdir? Mas aplicações autocontidas que iam rodar cada uma por si. E a gente tava, tipo assim, com o estado atual da nossa arte era entregar uma aplicação dessa a cada 3 meses. Para a gente cumprir o deadline, tinha que entregar... Com 3 pessoas, né? Com 3 pessoas, verdade. Para cumprir o deadline, cada uma tinha que entregar um por mês. A gente falou, isso aqui do jeito que tá. E já utilizava algumas coisas do Spring, mas Spring 2, muito mal feito ainda. E a gente falou, a gente vai ter que surgir, a gente vai ter que arrumar um esquema, montar um framework nosso, de fato, né? E a gente, de fato, criou. E eu puxei esse gancho agora por quê? Porque, cara, tem até hoje lá, se a gente for nessa companhia que eu não vou nomear aqui, tem código lá, meu, inclusive, dentro de sobrescrever classe naquela época do Spring, porque não funcionava. Era assim... Não funcionava da forma que nós queríamos, né? Não, esse caso era um caso de compatibilidade, mas eu podia... É que na época eu era um jovem ainda, né? Podia ter aberto um bug lá para o Spring, né? Mas era que o Spring Batch não tinha uma compatibilidade com o Spring 3, que era a versão que era para ser utilizada. Mas, cara, acontece. E aí, eu acho que o framework em si, o melhor que ele te traz é justamente o nível de maturidade que ele alcança, para você confiar mais nele, inclusive, e até para você poder saber onde você pode criticá-lo. Pode ali fazer uma alteração. E o poder da comunidade é o que leva ele para frente, né, cara? Você fazer essas críticas e tal. Evolui tanto, cara. Que evolui a plataforma. Esse framework tem 200 aplicações autocontidas rodando com esse framework, velho. Pode ir aqui, ó. Pergunta. Melhor não falar o nome, senão os caras vão olhar lá. E aí? Nada, vamos falar que tá dando pau agora. Mas voltando pro Spring, cara, uma coisa que eu achei
uma certa hipocrisia de vocês javeiros falarem mal do PHP, quando a primeira vez que eu tive contato com Spring, foi o Spring Initializer. Nossa senhora. Que eu olhei aquilo e falei, e os caras falam mal do PHP, velho? Eu tô com o Johnny, eu nunca precisei usar. Mas que dá uma mão na roda ali pra molecada. Mas que não sabe. O objetivo do Spring Initializer é produtividade, cara. Porque qual que é o lance do Spring Boot? Além de todas as convenções e boas práticas, os caras querem que você se foque em codificar o negócio, cara. Eu quero codar o produto que eu preciso entregar. Eu não quero ficar codando XML de configuração. Eu não quero Tudo ficar... bem, concordo, mas não fala mal do PHP então. Não, cara, aí beleza, você já tem uma plataforma fornecida pela própria Spring que te fornece um serviço com um esqueleto prontíssimo para rodar. Do jeito que você baixar o .zip lá, que é o que acontece, ele já vai rodar. E aí, se você colocar uma dependência a mais, ele já vai subir com o servidor de aplicação e agora, tudo beleza. Pergunta... Não é initialize, se você quiser, é o archetype. Então, isso que eu ia perguntar aqui, qual é a diferença disso, por ignorância, do archetype do Maven? Um é online, você tem um site lá, o outro você tem que fazer via linha de comando. Porque o Maven, o archetype do Maven faz exatamente isso, certo? Mas tem interface bonitinha? Não. Tem o loginho lá daquela folhinha? Não tem, velho. Eu escolho quais dependências eu quero usar com clique e arrasta. Pô. O bagulho vai, eu quero, deixa eu ver o que eu quero. Eu quero. Vocês fizeram então front-end pro archetype do Maven, e ficou bonito. Ué. Parabéns. Já que é pra fazer, vamos fazer direito. Mas a gente, eu pelo menos, eu não usou PHP, não. A não ser de amor. Tipo, esse PHP é o Aquaman do mundo da programação, velho. A gente usou porque a gente gosta dele. Mas é verdade. Eu também gosto. É que não dá pra perder o meme de usar o PHP, entendeu? Mas, inclusive, eu nunca trabalhei profissionalmente com PHP, mas sei lá, tipo, quando eu tava no colégio técnico, né? O primeiro livro que eu li foi Faça um site em ASP em 7 dias. Joguei fora e faço o site PHP em 7 dias. Esse eu terminei. Faço o site PHP em 7 dias. Porra, PHP é lindo, velho. Aí eu conheci Java, e Java, sabe por que me emocionou no Java? Porque era difícil. Porque não adianta a gente também querer dourar a pila. Java é difícil, velho. É mesmo. Pra gente, aí você for com o desenvolvedor, talvez, fala, não é que é difícil, não sei o que lá. Java, mano, prova de Java, você vai ensinando a Java pra alguém, é igual você dar a prova de estatística. Você começa ensinando média, ensinando peso, aí você vai dar uma prova pro cara, você enche a lousa, assim, de conta e manda ele fazer, né? Você vai falar de orientação a objeto, né, de Java, você começa a falar, imagina que em vez de você escrever um programa... A classe animal. A instância é essa. Isso. Aí chega lá na classe animal, classe cachorro. Qual que é a diferença entre uma classe abstrata e onde você usa uma interface? Nossa. Deixa o cara louco lá. Fala de polimorfismo. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Eu acho que eu já falei no outro episódio sobre Java, mas eu fui obrigado claro, fui obrigado a aprender Java na faculdade. Inclusive meu professor, que foi meu orientador depois, já veio aqui no podcast. E ele era o meu professor de Java. E eu era revoltadíssimo com Java, velho. E na época, a gente era faz um tempinho já, né? Na faculdade. O estado da arte era Java RMI, por exemplo, né? Você tinha que fazer chamada remota e tal. E... não era Corba, velho. Já tava bom, já. Já era alguma coisa, né? E, cara, eu nunca gostei. Aí eu fui... E nunca me interessei também. Sempre... Na época, trabalhava mais com Python. Esqueci o outro nome da linguagem que a gente fazia. Cara, eu tô ficando... Eu não lembro o nome, velho. Que a gente fazia programação para web. Porra. Tem o ASP, tem o C Sharp. Era mais moderninha da época. De Scala? Não, Scala não. Pô. Scala é declarativo para Java. Caralho, qual que era o nome, velho?
Tinha um PHP, tinha... Não era JavaScript? O CGI. Não. CGI é... Não, CGI era C para servidor. Né? Exato. E tinha uma que começava com C. Não, começava com P, essa. Ainda usava, Pascal? cara. Não, pô. Pascal é o que roda em Delphi, Não era Perl também. Perl era a linguagem de script e servidor também. CGI. Mas eu vou lembrar. Vai ter cara que esse cara fez matemática, velho, e foi programar. Não, fui o contrário. Fiz programação e depois fui pra física. Cara, Nossa mas eu tava Senhora. pensando aqui, né? Porra, voltando pra Spring, né? A gente escrevia muita coisa antes em Java. E pô, hoje... Desculpa te cortar, mas só pra terminar, porque aí você complementa nesse ponto. Eu não gostava, eu fui obrigado a aprender Java por causa do Android. Porque o Android, as primeiras versões, era só Java. O Android Studio era Java 1 puro, né? E aí eu comecei, porra, vou ter que aprender esse bagulho. Hoje eu usou o Java por puro meme da minha história, né? Mas a principal crítica era a verbosidade do Java. E aí quando eu comecei a conhecer as IDEs que tipo, já escrevi o código para você, aí eu falei, porra, pra que põe todo esse monte de texto então, se a própria ideia cria o texto? E hoje a gente chegou no ponto de que os próprios frameworks, então você tem um Lombok lá, por exemplo. O Lombok gera para você tudo o que é código boilerplate, né? Os getters, os setters, já sai tudo já de sai. lá, né? Então, sai do string, sai equal, sai hashcode. Aí você tem lá o Spring Boot Data, né? Então você não tem mais nem código de implementação da tua classe de acesso ao banco. Pelo nome do método, o Spring identifica para você a consulta que vai ser feita e ele te dá o retorno, cara. E aí você fala para ele, porra, mas eu tô acessando aqui o Oracle. Beleza, bota lá um JPA repository. Ah, mas agora eu tô acessando o Data Store. Ah, então coloca lá o Data Store Repository, né? Uma interface de extensão ali para o teu repository. Cara, você não escreve código. Você fica tudo na base da interface. E aí, ainda por cima, você tá dando... você tá criando aquela... Do Solid, tem aquele princípio que você tem que usar sempre a interface. Que é um nome... É o L, acho, do Solid. Não, é o Interface Segregation. É o próprio I mesmo. É o próprio I. Então pronto, é essa aí. Então ele já te ajuda até a fazer isso, né? Pô, você escreve lá o nome do método. Find by, nome, order by, ask, nome ask, né? E aí você coloca lá o parâmetro nome e depois você passa assim, ó, pageable. E você passa o parâmetro que vai indicar a paginação da consulta. Cara, você não escreveu nada de código. E o Spring fez tudo para você. Então, essa parada da orientação a aspectos, eu acho que o Spring veio, destruindo, cara. Acho que mais um passo à frente, Valdir, já é orientação à convenção. Não, sim. Exato, você tem razão. Então, assim, a gente tá falando, orientação a aspectos, né, que ele trouxe, né, toda essa questão de, poxa, pega lá a característica da classe. Aí olha a convenção que está sendo colocado. A convenção não deu certo, aí ele te dá a possibilidade da extensão. Põe um @query em cima e aí você vai lá e escreve o JPA, sabe? Eu acho essa questão dos notations foda pra caralho do Java. Tem outras linguagens também, que é o que você falou, o paradigma de orientação a aspectos, né? Mas, cara, eu acho muito foda como essa questão da programação orientada à convenção ganhou tanta força agora e era uma coisa que era meio subestimada na nossa época de jovens, por exemplo. Eu lembro que na época que eu desenvolvia para web, nessa outra linguagem, que eu não consigo lembrar o nome, já faz um tempinho. Ruby on Rails. Né? Ruby on Rails. Eu lembro porque lá era cheio de convenção. Você criava as coisinhas nas pastas certas, os nomes e tal. Isso é o Rails, né? O Rails é o framework da linguagem Ruby. Ah, tá. E aí era exatamente isso que eu ia te falar. Você consegue criar por convenção, você põe os nomes das pastas, etc. Acesso ao banco de dados, você definia o tipo e já definia, por exemplo, o campo com a variável de acordo com a convenção do nome. Ele já fazia o mapeamento, já fazia a persistência no lugar correto. Tudo por convenção de nome, convenção de característica do projeto, né? Só que isso, cara, nessa época era colocado como frágil, né?
E o Spring, pelo que vocês estão colocando aqui, deu uma força. Mas por que era frágil? Porque você não sabia que ia dar pau até rodar, certo? O Spring, na hora de inicialização, ele já consegue te falar, pô, bota direito o nome do seu método aí, porque não tá batendo com o nome do teu bin. Então, de fato, lá era frágil. E aqui, o que o Spring fez? Ele fez uma máquina que interpreta essas características, né? E indica uma possível, um ajuste. Não, o Spring indica na inicialização dependência cíclica entre os bins. E ele ainda te ajuda a resolver. Pô, e aí, você quer fazer o quê? Bota um laser aqui ou não? Aí, a molecada... Esse bota não funciona. Mas ele fala. Mas ele fala. Não, funciona. Não, ele fica triste se eu falar mal do Spring. Nada, eu sou fanboy de Spring, velho. Spring é o melhor framework do mundo. Mas você zoa, pelo menos. Não, eu zoo porque... Aí eu explicando a piada, né? Geralmente quando tem uma referência cíclica e o Spring quer te ajudar, é porque ele acha que você não errou, ou que você não errou muito. Ele fala, mano, às vezes aqui o cara queria colocar um negócio que você queria carregar depois. Não, geralmente você fez merda mesmo e você coloca laser e não resolve. Exato. Não, e é uma puta cagada mesmo, né? Porra, e você pode fazer tanta merda que ele não deixa subir e fala, você não pode fazer isso. Amigão, faz direito aí antes de lançar. Então, pô, e eles estão... O que eles estão querendo fazer, né? Tô louco pra ver isso rodando de verdade, assim, né? Daqui a pouco vai sair. Tudo isso, toda essa inteligência de analisar o código tá em tempo de build. E aí você vai ganhar muito no startup ali da aplicação. Só que tem muito framework, né? A diferença de você comparar o Spring, a família Spring com outros frameworks que estão nascendo agora, é que, porra, você tem um legado gigantesco para trabalhar. E os outros frameworks não têm, né? Então, eu acho que esse pulo do gato aí vai vir, inclusive para ganhar força com Quarkus e tudo mais, né? E a gente poder ter uma aplicação voadora. Assim, até essas brincadeiras que eu faço, Wellington, eu acho que o Spring é um framework muito melhor, inclusive porque ele é em Java. Porque Java tem as suas deficiências, que o Spring sanou muito bem. E nesse ponto, aí, isso é uma questão de comparar, né? Um microserviço escrito em Flask ou escrito no Spring Boot, tem que comparar pelo que eles são, né? E o Spring, e aí não dá para deixar de comparar as linguagens, né? O Java tem muitas falhas, ou muita coisa que é complexa, às vezes que pro caso normal não deveria ser tão complexo assim. A gente tentou fazer uma versão do C++, por exemplo, mais simplificada, mas que tem umas falhas que a gente não consegue cobrir. E o bom, e aí eu acho que o Valdir falou muito bem, né, que o Spring teve tempo para amadurecer e ele conseguiu crescer em cima desses pontos, né? Então, por exemplo, por que a boilerplate no Spring é mais confiável que em outras linguagens? Porque ele gera, de fato, aquele código anterior. Você tinha que escrever o bin inteiro lá, colocar o toString, o hashcode, o caramba 4. Hoje em dia você não escreve mais, você coloca as anotações, mas ele gera. E gerando aquelas anotações, ele consegue colocar aquilo no interpretador para saber se você está fazendo uma implementação de fato. Então, acho que o framework ganha muito ponto por isso. E as soluções finais, quando a gente vai adotar de fato, tem que ser pesadas. Aí já falando como pessoas, né, que são agnósticas, né? É legal você falar disso pra gente falar até... A gente brinca aqui, pessoal com linguagem e tal, mas aqui é todo mundo arquiteto profissional sabe utilizar a melhor ferramenta para a melhor finalidade, né? Eu estava vendo um comparativo, Johnny, sobre web service e alguns comparativos de Java com Spring Boot e um outro framework, não era Flask, mas é um outro framework em Python. O Python ele tem uma crítica muito grande dele ser lento, na média, porque ele é interpretado em tempo de runtime, ele não tem build. O Java ele é runtime 100%, ele não tem tempo de build, como você citou, ele não tem um bytecode, né? E cara, as duas curvas são muito diferentes. O Python, para uma quantidade de requisições mais intervaladas e menores, até um determinado threshold, ele responde mais rápido do que o Java. Ele é mais versátil, ele responde mais rápido. Quando você senta o pau no serviço, ele começa a dar muito mais delay e o Java começa a performar mais e responder melhor sob pressão. Isso é muito louco.
Então, se você tem um serviço com pouca demanda, provavelmente uma linguagem mais leve, interpretada, como o Node, o Python, etc., ele pode te atender melhor. Você tem uma flexibilidade maior, você vai subir ele mais rápido, ele vai responder rápido para poucas requisições, mas quando você escala, de fato, essas linguagens interpretadas, na média, o tempo sobe, e o Java, por ter o bytecode, ele começa a responder cada vez mais rápido. Eu acho muito louco esse tipo. Se eu achar esse estudo, eu vou botar o gráfico aqui aqui na descrição. É, otimização, né? E a otimização do bytecode lá dentro da JVM. E aí é o que todo mundo fala há muitos anos, né? O segredo do Java é a JVM. Cara, a JVM ela evolui demais. A grande diferença que você pega aí das outras tecnologias, né, que estão ficando legadas e o Java é que, cara, tudo que você escreve lá que é .java, você compila com a versão nova da JVM, pronto. Resolve muito dos problemas. Teve programas que eu estava rodando com a versão 1.8 da JVM, de passar para 11 já diminuiu a inicialização em 70%. Sabe? Eu tinha uma aplicação que estava subindo em 120 segundos, porque era grande, e o Hibernate arregaça também, viu? Na hora de subir ali... Eu quero fazer um episódio um dia pra gente malhar o pau no Hibernate. Ele é bom pra caralho. É ruim é quem não sabe usar. Ixi, já não me chama esse episódio aí não. Não me chama. Mas o que cresce muito na JVM, que dá esse tuning aí, é o JIT, né, cara? Sim, Just-in-time lá, ele arrebenta quando ele começa a receber tanta requisição assim, o tanto processo, ele entra em ação ali pra valer. E é daí que a gente fala, né? A robustez. É porque o Java foi construído, né? A JVM foi construída para tudo isso, né? Para estar numa situação mais fácil, uma situação um pouco mais difícil, uma situação de alta pressão, né? Quando a gente fala em frameworks, né, Valdir? Popularidade é um benefício. Quanto mais popular o framework é, melhor ele é, porque ele tem mais comunidade, ele tem um alcance maior, você acha mais fácil as coisas, mais bem documentado. Sim. Agora, voltando... E a documentação do Spring, você pegou num ponto agora que é fenomenal. Cara, não tem framework que é tão bom na documentação quanto o Spring. Cara, eu vou dar um testemunho e depois fazer uma pergunta para vocês Vai ter um pastor. Vou dar um testemunho. A gente faz um livramento. O pastor evangelista do Spring Boot tá na minha frente, os dois. Mas eu vou dar um testemunho. Fala, irmão. Eu, mesmo não sendo especialista em Java, eu nunca tinha programado Spring Boot, nunca tinha usado nada de Spring. Uma vez, no meu trabalho anterior, como arquiteto, né, vindo do Python, das linguagens alternativas, o desenvolvedor simplesmente não entregou, sumiu, morreu. Alguém tinha que entregar o serviço. Falei, porra, vai sobrar pra quem? Pra quem? Pra quem sobrou, Arthurzinho? Pra você, lógico. Pro arquiteto, né? Lógico. Mais besta sempre. O mais besta sempre, o cara que tem que resolver. Cara, e realmente, você falou da documentação, Valdir. Cara, em uma noite, eu com a pouca experiência de Java que tinha, né? Claro, não sou um imbecil, sei programar. Entrei lá na documentação do Spring, cara, eu subi um serviço, tipo, em 4, 5 horas, numa noite, com autenticação ALF, com mapeamento com JPA no banco de dados, autenticado e com retorno, claro, filtro simples ali, REST. Mas, cara, realmente é muito simples, é muito rápido. A documentação, ela ajuda muito você no Quick Start ali. Usei o Initializer. E funcionou bem pra caramba. Não perdeu muito tempo configurando. Não perdi 0 tempo configurando. Ele escolheu lá, né? Tipo, Java e for Dummies. Exato, pô. E, cara, e sem brincadeira, foi, claro, um serviço muito simples, pouca regra de negócio, mas, cara, em 4 horas o serviço estava no ar. Foi relativamente rápido, foi bem rápido, sabe? E o que eu queria passar para vocês aqui é, voltando especificamente para o Spring, as características que ele tem que tornam ele tão particular, né? Eu vou citar uma e queria que vocês colocassem outros pontos que vocês acham que o Spring trouxe de diferente, de efetivo, né? Um deles que a gente tinha como fazer antes em outras, a gente tem inclusive em outras linguagens, mas não de uma forma tão abstrata e tão bonita, talvez, são os actuators do Spring. Queria que vocês comentassem um pouco dos actuators e falassem de outras características que a gente tem que tornam o Spring tão popular. Assim. O actuator, né? Ele é nada mais, nada menos que um Spring Boot Starter.
Então, lá atrás, né, no começo da nossa conversa, a gente falou um pouquinho como é que os jars são inicializados. E o legal do Actuator é o seguinte, ele olha para os bins que estão disponíveis no Application Context e fala, esse bin aqui, é um data Store. Deixa eu pegar ele aqui. Esse bin aqui é um REST Controller. Deixa eu pegar ele aqui. E ele olha pro... O que você quer, Well? Não, continue. Cerveja, né? Sem vergonha. Ele olha para os bins que estão no Class Loader, no Application Context, organiza eles e dá para você informações de utilização. Então, se você pegar um Spring Boot de pé e bater lá /Actuator e ele estiver liberado, né, porque você consegue ali liberar ou não quais características você quer, você consegue ver, essa URL aqui, ela está sendo acionada 500 vezes por minuto. E ele faz isso para você e você não precisa programar nada. O Actuator já avalia isso para você. Poxa, esse pod aqui tá meio estranho, esse container tá meio estranho. Você lá coloca um /logs, você já tá vendo log. Você consegue pegar um heap da memória, um dump da memória pelo Actuator. Ele te dá isso, né? O Health também, que é muito usado para Keep Alive do Kubernetes. Né? Esse é o mais comum, né? Eu tô indo pelas beiradas aí, né? O do Health é impressionante, porque o Health, além de ele falar tô de pé ou não tô de pé, automaticamente ele verifica os tipos de recursos que você tem dentro do seu container e quando ele faz uma agregação. Eu estou de pé se todos os recursos que eu preciso estão de pé também. Então, se seu banco estiver fora, se você tiver 3 bancos na sua aplicação, um Oracle, um Postgre e um DB2, um dos dois não tiver ok, ele vai retornar false, sozinho. E ele te dá a possibilidade de configurar a exceção. Eu quero que você tire esse recurso, quero que você tire aquele outro recurso. Vou fazer uma pergunta que aí já vai além da minha experiência com Spring Boot. Eu consigo fazer uma sobrecarga de um Actuator como esse, por exemplo? Total. De um Health? Eu quero fazer um Health e eu tenho uma regra específica que eu quero declarar aquele serviço como um Health se uma API que eu consumo e não tiver no ar, por exemplo. O grande... Eu faço uma sobrecarga para fazer, sei lá... Então, você não faz uma sobrecarga. Você lança um bin no Application Context do tipo específico do Health, né? E aí o Spring vai saber, esse bin aqui é um bin que eu tenho que interpretar, colocar junto da minha lista de actuators. Aí ele coloca... Como eu criei daquele tipo, a programação orientada à convenção, ele sabe... Uma outra... Já puxando o gancho, então uma outra característica muito interessante do Spring Boot, porque ele sozinho faz muita coisa, mas ele também aceita vários outros frameworks também que fazem outras coisas. E ele mesmo tem vários módulos diferentes, né? E uma característica que eu acho que é relativamente recente de programação é a programação, não sei se tem um nome orientado a modelo, mas os initiators. Então, por exemplo, a sua aplicação é uma aplicação convencional sem autenticação. Aí você coloca o Spring Security. Você não precisa escrever uma linha de código para o Spring Security ser ativado. Por quê? Porque ele já carrega bins com configuração default para fazer aquilo para você. E daí, como é que você configura a sua autenticação? Você sobrescreve ou sobrecarrega métodos específicos que você precisa alterar. Então, você não precisa fazer desde o começo, nem copiar de uma página da internet uma configuração enorme de... nem de Stack Overflow. Você coloca... Às vezes precisa. Você coloca, por exemplo, você quer usar o JPA básico, você coloca ele lá e ele funciona. Eu preciso, sei lá, mano, eu estou usando o JPA, mas a minha base aqui é uma base com um driver diferente. Você vai lá, tem o bin lá instanciado, você sobrescreve. Geralmente ele já te dá algumas opções configuráveis por fábrica, que você não precisa nem sobrescrever, que você pode simplesmente setar, por exemplo, variáveis lá no application properties, né, no seu arquivo de propriedades para definir. Mas tudo que geralmente lança do Spring já tem uma versão default e às vezes 3, 4, 5 versões. Até, né, a gente está falando muito aqui em Application Context, em bins, né? Resumindo bem como é que funciona o Spring no fim das contas, ele lida para você com toda a questão de ciclo de vida e de instanciação, né? E, consequentemente, injeção de dependência entre os seus componentes. A partir do momento que você marca um componente como serviço, como repository, como configuração, ele sobe, que a gente fala, ele carrega aquele componente na memória. Para você utilizar aquele componente em outro lugar, onde ele vai ser utilizado de fato, simplesmente escreve o nome dele. Acabou o import. Exato.
Você importa o tipo, né? Mas acabou instanciar aquele tipo lá do pacote dele. A gente chama de auto-wired, né? A anotação é auto-wired. Você coloca ali em cima. E aí, se você usa o Lombok, né? Hoje você nem precisa colocar uma anotação nenhuma. Você coloca lá aquela variável como final, o Lombok já vai criar o construtor daquela classe com aquelas variáveis que você colocou como final, e o Spring vai saber, esse bin precisa desses outros bins para viver. Então ele já organiza a inicialização dos bins para fazer isso. Quando você fala, então, de instanciar esse cara, tipo, eu não preciso ir lá dar um new naquele cara? Você não deve fazer isso. Se você fizer isso, você mata toda a configuração que ele fez. Porque o Spring Boot ele é opinativo. Eu não preciso mais aprender orientação a objeto? Precisa. Você não precisa dar new mais na porra da instância, velho? Precisa, porque você precisa saber como a inversão de dependência funciona. É Nutella pra caralho. É que assim, ele é opinativo, né? A partir do momento que você traz um componente do Spring Boot para sua aplicação, ela te sugere a melhor forma possível para você utilizar ele. Se você precisar sobrescrever, você pode fazer, mas ele meio que vai te forçar ainda. Então, um exemplo, se você for usar um REST template da vida, que infelizmente vai ser descontinuado, mas é isso aí. Por padrão, ele já vem configurado para você. Se você precisa fazer uma requisição HTTP partindo da sua aplicação, é só você chamar ele com a dependência injetada, com auto-wired ou com um inject no construtor, tanto faz, e você vai conseguir utilizar. Se você der um new no REST template, você vai ter que reconfigurar todo ele. Bom, agora eu fiquei curioso nisso. Então, ele meio que ele sobrecarrega o construtor da tua classe para poder fazer isso por trás? Mas você não... Eu fiquei curioso de saber como funciona o framework por trás. Como funciona o framework. Primeiro, né? Porque você está dentro de numa classe que você está fazendo isso. Para um objeto chegar já instanciado com essa dependência para lá, ele tem que, pelo menos por trás, fazer a sobrecarga do teu próprio construtor, não? Isso, vamos lá. Vamos chegar lá. Primeiro, não sei se a gente desceu muito aqui. Não, é isso aí. Você não pode ter os new no meio da sua classe. Por quê? Porque quando você faz isso, você está objetivamente, né, criando uma instância. E você não quer isso. Quando você está no mundo de gestão de dependências, né, de injeção de dependências, você quer que o seu controlador de dependências gerencie o ciclo de vida dos seus objetos. Mas beleza? Eu tô aqui em cima na camada de framework. Peraí, vamos chegar lá. Quando a gente fala na JVM, significa que o framework já me deu esses objetos instanciados, né? Eles são instanciados aonde? Então, eles são instanciados no começo da sua aplicação. Quando você dá um Java-jar lá na linha de comando, você inicializa uma classe. A gente chama essa classe de, geralmente, application, ou bananinha application, né? Ela vem com o método main. E essa classe vem com o método main. E ela tem uma anotação mágica, chama @springboot_application. Essa anotação é muito importante, porque quando você compila uma aplicação Spring Boot, lá no seu POM, você tem um plugin chamado Spring Boot Maven Plugin. Então, esse componente, ele, ali no momento que está compilando as classes, ele vai identificar, poxa, essa classe aqui é a classe inicial da minha aplicação. Beleza, ele registrou isso ali no jar que saiu, tá? Então, tudo bem. Então, inicializou o jar, ele já sabe qual classe ele vai iniciar, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai começar a rodar o gerenciador de bins do Spring. Esse gerenciador de bins, ele tem um ciclo de vida que ele respeita. Primeira coisa que ele faz, ele varre todas as classes do teu jar, tá? Ele varre os jars que estão dentro do seu jar Spring Boot também, procurando arquivos chamado spring.factory. Esse arquivo, ele tem uma classe lá dentro. Geralmente são essas classes que inicializam essas coisas que o Arthur e o Johnny estavam falando. Tudo isso para ele fazer a primeira parte do ciclo de vida do gerenciador de dependências, que é isso que você estava perguntando. Vamos criar todos os bins. Nessa hora, ele cria um mapa na memória. Tem o bin A, bin C, bin D, bin F, e ele cria também a relação entre esses bins. Eu não comentei aqui no começo, mas bin é uma classe que tem um comportamento, seja ele qual for. Instanciado ou não?
instanciado. O bin ele já foi instanciado. É o objeto já instanciado. Perfeito. Então, o Spring, nesse primeiro momento, ele criou esse mapa, sabendo o que depende do que. Então, ele sabe, posso iniciar a criação dos meus bins a partir do bin F. Porque o bin F não tem dependência. É o primeiro. É o primeirão. E aí ele, começa. Bin F, o que você precisa? Nada. Então tá bom. Então ele vai lá e fala, bom, bin F tá criado. E aí, o que eu chamei de application context, né? Ele é como se fosse uma grande nuvem que você vai atachando bolinhas lá nessa nuvem. Ou uma grande árvore que você vai atachando as bolinhas, né? O Edgar é bom de analogia. Eu provavelmente iria falar, é a árvore de Natal e cada bin é um enfeite de Natal. Então tá bom. Então você tem lá o teu application context, que é a tua árvore de Natal, e você, colocou a bolinha F lá. Aí você vai e coloca a bolinha D. A bolinha D, ela precisa de alguma coisa? Precisa. Ela tem uma relação direta com a bolinha F. Então, o Spring ele vê por meio das anotações, né? Poxa, tá aqui, ó, auto-wired. Eu preciso colocar uma referência do bin F aqui dentro. E vai lá e coloca. Ou... como se ele setasse o fulano de tal, new, dentro direto daquela classe. Exatamente isso, exatamente isso. E às vezes, ele não vê esse auto-wired, ele vê lá que tá no construtor da classe. Né? Pô, uma classe que para ser construída precisa desse tipo de classe, eu tenho que injetar aquilo ali. Né? Então ele vai lá, injeta. E o Spring é tão danadinho, que ele também, nessa avaliação, ele verifica características dos métodos. E aí ele cria um proxy. Ele cria a classe em tempo de execução da classe que você criou. E aí ele injeta os comportamentos dos aspectos. Aí a gente começa a falar do nível Spring Master Brega fenomenal, né? Porque... quando você coloca assim, eu tenho essa classe aqui, ela é um serviço, né? Ela tem um @service lá em cima, eu tenho que gerenciar a transação. É nessa hora aqui da inicialização que o Spring já sabe, isso aqui é uma classe @service, mano. Alguém vai chamar essa classe, ela vai querer gravar o bagulho no banco, e aí eu preciso ter uma transação para que o Wellington possa fazer o trabalho dele em 4 horas apenas. Aí o próprio Spring estende a sua classe. Exatamente. E você não sabe disso. Por quê? Porque você programou direitinho e aí você colocou as interfaces. Então você tem as interfaces e as classes concretas. Aí o Spring faz o quê? Naquele bin que estava sendo construído, né? no bin D, que precisa do bin F, o F é uma interface. Logo, o Spring vai lá, implementa a interface F, e aí ele dentro dessa implementação dele, ele tem a sua classe F, né? A F impl. E aí ele fica ali brincando no meio das chamadas, né? Então, até o fim da inicialização da tua aplicação, o Spring fez o quê? Ele inicializou todas as classes que você tinha lá dentro do seu jar. Então ele deixou aquela árvore bonita, toda brilhante, toda cheia de pisca-pisca, tal, né? A árvore a estrelinha lá, né? Em cima da árvore. E aí ele fala, agora a aplicação está de pé. Tá? Então eu acabei de explicar aqui toda a gestão, né, das dependências, a injeção das dependências, a execução dos códigos que são criados em tempo de execução por meio de aspectos e também os por convenção, né? Porque quando o Spring vê lá uma classe A, ela depende de uma interface, a exemplo do Spring Data, que é toda cheia de nominho bonitinho, o que ele fala? Essa classe aqui ela tem uma factory por trás específica, que é a factory lá do JPA, né? Aí ele fala, factory do JPA, me dá uma instância dessa interface aqui. Aí ele faz toda uma magia, cria lá uma classe cheia de métodos, né, que vão ter as tuas queries por convenção e devolve lá para tua classe A, né? Pro teu bin A aqui que a gente tá falando. Então, é por isso, né? Por conta dessa máquina de inicialização que a gente consegue ter toda essa magia aí
que a gente fala, né, do Spring Boot. O que antigamente era o pacote Spring Core. Exatamente, exatamente. Acho que depois dessa aula eu vou ter que acabar o episódio. Chega, né? Pô, acabou. Não tem mais o que falar. É uma aula. Acabou. Depois dessa aula de como funciona o Spring. Obrigado. Não, eu quero saber agora se ele monta esse mapa é Depth First Search ou Breadth First Search? O que é breadcrumb? Não entendi. O algoritmo de montagem. Ah, tá. Você é árvore binária, balanceada. É árvore rubro-negra ou é Jamais árvore seria. balanceada? Não, é que não é um grafo, na verdade é um grafo lá. Na hora de memória, tirar né? 10, o cara errou. E aí, no fim das contas, né, Valdir, o Spring ele é tão bom, e o Spring Boot, Spring, é todo esse framework que a gente tá falando, o Spring Boot é ele com esse servidor embedado aí, simplesmente, já feito para funcionar na nuvem, né? Justamente porque ele traz todas esses patterns mais modernos num pacote só. Então a gente fala em convenção, por exemplo, no que te ajuda bastante lá do Spring Data, de você escrever o que você quer, um find by ID da entidade banana, ele saber que você quer procurar uma banana pelo ID, desde o ponto de, se você criar o seu application class lá e não escrever mais nada, ele fala, bom, eu vou deduzir que esse pacote aqui onde eu tô é meu pacote principal e todo mundo abaixo é os pacotes que eu vou instanciar. Tudo nele é feito por convenção. E por isso funciona bem essa questão de initializer. Tem lá a classe de aplicações, e aí a gente pode entrar em outros métodos depois, de profiles, de você poder fazer testes. Nossa, Spring para teste integrado, velho. Tipo, é uma experiência completamente diferente para quem estava acostumado a tentar fazer um teste minimamente decente. Unitário sempre foi razoavelmente bom em Java. Tipo, eu acho que JUnit serve muito bem, e até base para outras linguagens, mas teste integrado depois do Spring é um negócio completamente diferente. Por todas essas ferramentas que você tem, de você poder instanciar beans. Consequentemente, o Valdir entrou aqui no detalhe, né, de como é que funciona o ciclo de vida, como é que sobe esses beans. Você pode sobrescrever beans para determinados profiles, para determinados contextos. Então, você imagina, é o que a gente faz muito hoje, inclusive onde a gente trabalha. Eu tenho um bean do Data Store que vai buscar no Data Store uma determinada informação. Cara, para teste unitário, eu não quero. Para teste integrado, eu não quero que ele vá lá. Eu tenho aqui um objeto aqui, um mapa que eu vou subir em memória. Eu marco esse bin aqui, coloco lá um @profile local. Eu falei, esse bin aqui sobe local. E quando ele sobe, eu não preciso tirar o outro. Ele sabe, ó, se o meu bin principal é esse aqui, ele está sobrescrevendo nesse profile, esse aqui vai ser meu bin. Então, eu acho interessante, né, e não só no Spring, mas o Spring faz isso, eu acho que melhor que qualquer um. Programação orientada, mas não chega a ser orientada, mas programar por convenção é uma ferramenta extremamente poderosa. Nessa questão de entendimento de código, nessa questão de produtividade. Sim. E eu falo que a gente, padrão, né? desculpa, a gente às vezes compara muito linguagens por performance, por, sei lá, velocidade, por preço. Cara, e no fim das contas, assim, tem casos que é muito relevante isso, mas produtividade e a clareza com que você escreve um código, ele Sim. 90% das vezes ele é Eu mais acho que relevante. toda linguagem deveria ser comparada por propósito e produtividade, né? Porque você não pode comparar linguagens com propósitos diferentes. E acho que produtividade é a única coisa que de fato permeia todas elas, independente do propósito, porque cada um pode ser produtiva mais ou menos no propósito que ela está se propondo a atuar, né? Cara, Arthurzinho, pra gente fechar aqui depois, que eu tô... Não tenho nem o que falar, cara. Eu tô tive com uma aula aqui. Eu tô com HD cheio já. O swap, o RIP já tá lá no talo, já não dá mais pra continuar. Eu queria te perguntar, o cara que quer começar com o Spring Boot agora, o cara que tá ouvindo a gente, que ele ouviu essa aula do Valdir e o cara tá, puta, fudeu, não sei o que eu faço da vida, pra onde o cara começa? Documentação. Spring Initializer? Não, pô, pode ser o Spring Initializer, cara, mas ele vai abrir a documentação, a hora que você abre a documentação do Spring, a primeira coisa que você vê, um resumo sobre o que é e um Get Started, que é justamente como começar. A documentação vai te dar todas as instruções que você precisa. Basta ler. Acho que essa é a dica de ouro do Spring Boot. Na lata. Eu fiz isso, funcionou. Saiu um serviço em 4 horas. Funciona, cara. Funciona. Uma documentação muito Você didática. Aí, Valdir, que o fez? Você chegou a ver esse serviço aí? Ele tá funcionando, né? Deve estar rodando lá até hoje, tá? Deve estar capaz de estar rodando lá até hoje, viu? Mas, ó, vou dar eu sou do tipo do Arthur aí, né? A parada pra mim é a seguinte, eu preciso aprender algo, vou lá, aprendo, né?
Na época que eu trabalhei com o Johnny lá na CCE, né? Quando a gente entrou lá, a gente não sabia Spring Batch, né? Tipo, Spring Batch, que porra é Eu essa? sabia Spring em 1. Então, a gente foi ler, né? Mas hoje em dia tem um ponto interessante também, tem bastante treinamento legal. E eu vou até fazer um merchan aqui, né? Mas, sem pedir nada, depois você pede lá o patrocínio. Mas tem uma escola legal chamada Alura. Eles têm bons treinamentos Os lá. caras já cara. patrocinam o Jovem Nerd, eles não vão olhar pra gente. Pode fazer de graça. Não, mas Jovem Nerd não é igual o PPT no Compila. Verdade, né? Mas Muito melhor. Não tem nenhum jovem aqui, só tem nerd. Você falou da Lura, mas a Lura é paga, né? A vantagem do Spring Boot ter uma comunidade tão forte, É que o é bem- Spring... É que tem muita documentação aberta. Cara, tem um site... muita coisa 0 eu não sei se eu tô falando certo, chama Bildung. Esse site é, muito a bom. Bíblia, né, cara? É uma Não, das gente, mas Bíblias. vamos combinar assim, ó. Eu até tô fazendo ali, de qualquer dia a gente vai trazer aqui a Renata também, né? Tô fazendo mentoria, né? De uma desenvolvedora que tá mudando de carreira. A gente tá no outro nível. Pra gente aprender, assim, de uma hora pra outra, a gente consegue, porque nós somos profissionais, já tem 20 anos de casa, E né? tem conceitos. a gente Você já sabe como as coisas Exato. funcionam. você Mas só- a gente só precisa, cara, daquele, tipo, quando você tá começando, daquela pessoa pegando a tua mão, tá ligado? Vamos atravessar a rua. E aí eu acho que esses treinamentos, eles são bons. Sim. Porque eles vão... Pô, até hoje a gente estuda e até hoje a gente aprende, né? Mas eles são fundamentais para quem tá começando mesmo, assim, tá vendo, sabe? Uma dica que, falando do que o Arthur falou, mas que eu acho relevante, a gente falou muito aqui em coisa técnica, né? E a gente trabalha com Spring faz 15 anos, 10 anos. São esses detalhes que a gente tá falando aqui de ciclo de vida, É de muito inicialização, refinado, né? não é Tipo, para você começar a aprender. Eu tenho um amigo nosso que fala, eu acho que o primeiro ponto é você achar um treinamento bom, um get started bom. Hoje em dia você faz tudo assim. Acho que o próprio paradigma de aprender programação mudou. Meu tempo era escrever diagrama e fazer algoritmo. Hoje em dia é diferente, a gente vai fazer aplicações. E principalmente tentar construir alguma coisa. Tem N treinamentos em vários sites, Alura e mesmo de graça na internet. Procure algum que você vai sair com um site de biblioteca, um site de Eu acho que discoteca no final das contas. Publicado, sei lá, no Google. Acho que o grande ponto, né, Johnny, não tente entrar na profundidade que a gente falou aqui, né? Exatamente. Tente fazer o negócio funcionar primeiro. É importante que você saiba, mas quando você está começando, você não precisa. Isso. O Spring Initializer vai resolver sua vida. Só veja a mágica acontecer. E quando você entendeu que a mágica aconteceu, né, Arthur? Aí tente entender o que está por trás, né? A gente fez essas perguntas aqui porque a gente, como o Valdir falou, a gente já tem anos de TI, a gente quer entender como funciona o behind scenes ali, por uma curiosidade mórbida, nerd, né? Que a gente tem. Mas se você quer começar, de fato, vai lá no Get Started e apenas veja a mágica acontecer. E depois você começa a aprofundar melhor, que aí você vai ser um cara como esse nosso jovem Baby Giant. Que curso você recomenda pro Wellington pra ele começar no Spring? Eu tô achando que ele tá interessado. Já passei da idade, já fudeu. No canal do YouTube do Spring tem aulas lá de 1 hora com Aí, ó, um vou indiano. começar a fazer. Eu vou Show de começar a bola. Se não for indiano, você não confia. Muito bem, senhores. Muito obrigado pela presença de vocês. Cara, vocês são monstros demais, velho. Eu tive que dar uma estudadinha antes pra não passar vergonha nesse episódio. E passar menos vergonha, né? Na verdade. Obrigado pela presença, Arthurzinho. Obrigado, meu velho. Vim aqui ter uma aula hoje. Valeu a pena. Se você teve aula, imagina eu. Obrigado, mano. Obrigado Valeu. pela presença. Você é sempre bem-vindo. A gente é tão nerd, velho, que até de framework a gente fala demais, né? Tipo, eu tava falando pro Valdir no fora aqui que dá pra falar 10 horas de Spring. Porra. Podia contar a história do Spring. 2 horas depois é do pouco. Spring Boot, depois de comparar com vários... Nossa. É que o único problema é que o Valdir ele fica doente quando é pra falar de Python. Olha só, velho. Aí dá dor de barriga, fica gripado. sacanagem. Ai, tô de cama. Ah, não. Ui, não consigo. Mas o resto de Java ele vem. Né? Tá bom aí, ó. Tá bonzão. Johnny, obrigado, mano. Seu cara. Valeu, Wellington. Obrigado pela cerveja. Opa, tamo junto sempre, mano. Essa cerveja de roupa. Nunca Cerveja- viu. cerveja O cara de vai meia. tomar cerveja, vai botar meia na Cerveja cerveja. de meia. Não, é porque tem que esconder a marca, porque é glacial. A gente só põe glacial dentro da garrafinha verde pra disfarçar. Valdir, mano, você é bom demais, velho. Você é muito monstro, mano. Tamo Obrigado, junto, cara. velho. Obrigadão Valeu. pelo convite mais uma vez. Seu E cara. obrigado por estar aqui junto com esses monstros aqui, o Arthurzinho, Valeu. o Mr. Johnny, Obrigado Johnny pela Bigwood. aula. Johnny Be Good.
Prazer é Não é nosso. Johnny. Galera, obrigado pela audiência de vocês. Segue a gente nas redes sociais. Todos os links desse papo aqui que a gente teve, toda essa interação, vai estar aqui embaixo na descrição. E se inscreve aqui. Se você é profissional de TI, compartilha esse episódio. Fortalece quem faz conteúdo técnico para compartilhar conhecimento. Então, se inscreve, compartilha nas redes sociais e te aguardo aqui no próximo episódio. Valeu. Quiser mentoria... Valdir, ó. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Valeu.